Hoje é um dia muito bizarro, né? Porque, naturalmente, assim, se alguém acha que eu vou sair em defesa de um sujeito vil como o Nicolas Ferreira, jamais o farei, porque é um sujeito que não merece. Dito isso, o caso em tela nos traz muita preocupação, porque é uma bizarrice. Tomar uma condenação por transfobia é bizarro. A justiça, nesses termos, sobre esse assunto de transfobia, a justiça não é justa. A justiça está impondo, por conta de um julgado do STF, uma ideologia perversa. E assim, sim, a ideologia desse universo trans, ela é perversa, ela é má, ela é mentirosa. Eu tô achando que eu posso ser condenado se eu falar isso, porque assim, parece que virou um dogma religioso. Então você, basicamente, não concordar com a imposição de um conjunto de valores alienígenas a nós brasileiros, que está sendo feita pelo judiciário, você tomar uma condenação, isto é bizarro. Isso é bizarro. Essas putarias de identidade de gênero, de pronome, não sei o que, isso é uma imposição antidemocrática, canalha, absurda, uma interpretação absurda de princípios e direitos fundamentais, tá? Como se a dignidade humana tivesse que se adaptar a ideologias que definem o que é digno, o que não é digno, e o que pode ou não pode ser feito, o que pode ou não pode ser dito. Isso tá absolutamente maluco. Nós não podemos viver, tá? A mentalidade, os sonhos e as pervenções de intelectuais de esquerda que criaram todas essas teses, já começa a impor, né? Aí na escola, não sei o que, tá? Na TV, na propaganda, você passa a viver cercado de uma ideologia e de uma perspectiva que é perversa, que quase sempre termina no quarto de criança, que esse tipo de ideologia quase sempre termina tentando determinar sexo de criança, programinhas pra criança, educar crianças, ensinar as crianças um letramento sobre gênero, tomar banho, tomar naquele lugar, né? Pra gente ser bem honesto. E a gente não pode abaixar a cabeça pra isso de maneira alguma, tá? Porque isso aqui, eles estão pegando um deputado que é popular, provavelmente hoje o deputado mais popular do Brasil, e com esse deputado estão construindo aí uma espécie de vamos dizer, de um grande exemplo pra todo mundo se calar. É isso que eles querem, né? Vamos calar todo mundo. Eu vou começar lendo a matéria e vamos lá. Decisão da Justiça. Na sentença, a juíza Priscila Faria da Silva lembrou que não há permissão para o discurso de ódio. Veja só, né? Já falamos algumas vezes. O que é discurso de ódio? O que é discurso de ódio? A música do Oruan é liberdade de expressão. O fato do Oruan incentivar com a música dele o assassinato e o assalto e o cometimento de crimes e tecer loas a quem mata, tá tudo bem. Aí é liberdade de expressão. Uma pessoa não concordar com a imposição de um conjunto de valores feitas por uma gente muito estranha, pra dizer o mínimo. Não, isso é discurso de ódio. Vamos lá. Abre aspas. A conclusão a que se chega é de que os dizeres proferidos pelo réu no púlpito da tribuna da Câmara dos Deputados na data de 8/3 desbordam dos limites do direito à livre manifestação do pensamento e constituem verdadeiro discurso de ódio, na medida em que descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual e insuflam a sociedade a fazer o mesmo. Vamos lá. Descredibilizam a identidade de gênero assumida pela população transexual. Eu não vou sair em defesa, eu nem lembro qual era o teor do vídeo do Nicolas, o Riso pode colocar aqui, mas me parecia, pelo que eu lembro, que havia uma crítica política a deputadas, né? Temos que falar aqui, deputadas, né? Inclusive uma do estado dele, né? Que falaram que são mulheres, né? E que, né, temos que aceitar, né? Beleza, assim, eu acho que, assim, eu não tenho problema nenhum. A pessoa, eu sou uma mulher, agora tudo bem, eu vou tratar como uma pessoa quer. Eu não tô afim de arrumar briga por causa disso, que é uma perda de tempo. Dito isso, a imposição da agenda política dessas pessoas, aí sim nós podemos opor. É ou não é? Podemos e devemos opor. Veja, eu usar o pronome que a pessoa quer, eu tratar a pessoa com o sexo que ela quer ser tratada, é uma liberalidade que eu tenho. Eu não sou obrigado. É uma liberalidade. Você falou agora, você é uma mulher. O cara, né, botou uma roupa de mulher, então você é uma mulher, entendi. Não, poxa, eu posso tratar. Uma questão de educação, de cordialidade, eu jamais, sei lá, se eu encontrar a Erika Hilton, eu vou falar que ela é uma mulher. Pô, ela acha que é uma mulher? Beleza, é uma mulher, então eu vou ser cordial. Agora, não vou concordar com a agenda política dela. Eu não vou concordar. Eu acho a agenda política dela bizarra. Aí eu não posso falar, porque as fronteiras não ficam delimitadas nisso. Quando eles jogam esse negócio de discurso de ódio, vira uma grande massa que você pode dizer que tomate é abóbora, porque, é ódio, entendeu? É vago. Vamos lá. Vamos ver o discurso, vamos fazer a análise do discurso pra entender aí onde tá o discurso de ódio. Todos, hoje o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que... Ele não falou nada. Ele não falou nada de errado. Ele tá usando de sarcasmo, dizendo que, olha, eu estou me colocando como mulher aqui. O que tem de errado? Vocês podem até falar, ele tava bobo, ele só tava indo lacrar, tal. E tá bom, isso é uma crítica política a ele. Ele não...
Ele não fez nada de errado. Vamos lá, pode dar o play. Se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas homem aqui, para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Eu quero agradecer a deputada Luciene. O que teve de errado na fala dele? O que teve de... Eu tô entendendo. O que teve de errado na fala dele? Entendeu que sequer teve ódio? Ele não fez um ataque. Vamos supor, esses transexuais são isso e aquilo. Sequer há um ataque. Tipo, sequer tem. Eu não entendi, galera. Assim, essa é uma decisão completamente esdrúxula. Eu não gosto do Nicolas. Eu já coloquei. O Nicolas é um sujeito ruim, um aproveitador. Mas... porra, essa? Que condenação é essa? Aí prossegue. A decisão diz ainda que a ausência de termos explicitamente ofensivos não desnatura, pode ser, o cunho discriminatório do discurso. Veja só, a ausência de termos explicitamente ofensivos, sim, porque não há nada no discurso, não desnatura o cunho discriminatório. Então, assim, ela diz que o discurso, no fundo, tem um cunho discriminatório. No fundo, ela tá falando que o colocar de peruca para afirmar que ele virou uma Nicole, isso em si é um ato discriminatório. É isso, né? Porque o discurso, no final, não é nem falando de trans, é falando de mulheres e movimento feminista, certo? Não é? É um discurso sobre mulher, porque assim, era o Dia Internacional da Mulher, e aí ele, pra discursar, porque ficaram falando que, ou supostamente falaram que ele não tinha lugar de fala, ele falou, não, eu tenho lugar de fala, agora eu posso ser uma mulher, botou uma peruca, e aí ele falou que é uma mulher, e aí ele fez um discurso... que não é nem um discurso, né? Ele só fez uma fala, ele repetiu uma platitudes aí da direita, né? Eu falo corte rápido, Tramontina, que é o que um bolsonarista faz. Essas coisas tipo, você é comunista! Ele é comunista, odeio feministas. E eu odeio feminismo, tá? Eu tô sendo, não é que eu discorde, eu só acho que fazer política não se restringe a isso, né? Mas, no caso dele ali, né? Vamos falar da condenação. Não tem nada, não há absolutamente nada. Aí fala, evidenciando desde a utilização de uma peruca para escarnecer a transição de gênero, porque passam os indivíduos transexuais até a propagação da ideia de que a existência de mulheres trans põe em risco direitos como a segurança e a liberdade de mulheres cisgêneros. Não, veja só. Há sim uma discussão, a juíza precisa entender, sobre a perda de espaço que mulheres têm com agora essa coisa da mulher trans, né? Veja, não são um ou outro caso de mulheres que não gostam e se sentem incomodadas, que mulheres que apresentam, né, genitália masculina usem o mesmo banheiro que elas, né? Mulheres não necessariamente gostam. E é mais, tem, vamos dizer, mulheres que não perdem, vamos dizer, certas vontades, certos desejos muito masculinos sobre outras mulheres que frequentam esses banheiros. E vejam, no fundo, né, essas mulheres, desculpa falar assim, as mulheres, a mulher, ela tá perdendo o espaço dela, sim. Há uma perda de espaço, isso é uma opinião política, entendeu? Então, há sim uma perda de espaço. Eu vou dar um exemplo, a perda de espaço no esporte. Ou a gente vai negar, por exemplo, que em competições como Olimpíadas, competições das mais diversas, mulheres trans não levam vantagens sobre mulheres. Ora, isso é um fato dado. Mas ele botou uma peruca. Mas ele não pode colocar a peruca pra questionar, vamos dizer, uma espécie de um discurso maluco que envolve fluidez de gênero? Veja, o que o Nicolas estava falando ali, tá? É sobre a tal da fluidez, uma conveniente fluidez. Não, olha só, agora eu sou homem, agora eu sou mulher. Tanto que no começo ele fala que era mulher, depois ele fala agora eu voltei a ser homem. Ele tá falando de uma fluidez. Ora, ele pode fazer uma crítica. É uma crítica. Isso sequer tá tipificado em lei. E assim, a loucura dessa decisão é que, como é vago, aí vem a juíza e bota o que ela quiser ali. A juíza apontou também que, no discurso, algumas falas de Nicolas Ferreira lesaram indistintamente os interesses de coletividade vulnerável e já discriminada socialmente de forma alarmante. Veja só, abre aspas, não se pode admitir que a imunidade parlamentar sirva de fundamento para a irresponsabilidade do requerido quanto às ofensas irrogadas na data dos fatos e as injustas lesões dela originadas. Você tem como provar? Você está falando de coisas completamente materiais, né? Não, porque ele está lesando. Veja só, né? É aquela coisa rolando lero, né? O papel vai aceitando qualquer coisa, portanto um enrolation texto. Ele lesou indistintamente os interesses de coletividade vulnerável. Vamos lá. Então, existe uma coletividade vulnerável e já discriminada socialmente, tá? Então ele fez um ataque que indistintamente ele saiu lesando essas pessoas. O ataque, de acordo com ela, aparentemente foi o ato de colocar uma peruca e tirar uma peruca. E falar que mulheres perdem o espaço para mulheres trans.
O mais louco foi uma mulher a soltar essa decisão, né? Nem toda mulher branca, mas sempre uma mulher branca, né? Difícil. Vamos lá. Indenização. Pela decisão, o valor deverá passar por correção monetária e será destinado ao Fundo de Defesa aos Direitos Difusos. Opa! O que é o Fundo de Defesa aos Direitos Difusos? O que é isso? Espero que seja, no mínimo, público, né? Só falta ter sido um ongão ali. Ah, é do Ministério da Justiça. Então, que eu entendi, né? Pode ser criado uma jurisprudência para que você fique processando os outros e mandando dinheiro para um braço do governo federal aparelhado por essa gente ongueira que vai ficar, né, defendendo direitos difusos. Olha que gostoso. Isso é completamente insano, galera. Eu não tenho nem como colocar isso. Assim, isso é um julgado completamente insano. Riso, o que você tem a agregar aí? Tem uma opinião? Coisa bizarra. O House Branco falou, F, né, que as próprias mulheres apoiam essas coisas. Sim. Eu já falei isso, não quero me repetir, mas eu acho que é importante colocar aqui pra vocês. As mulheres, elas têm, né, veja só, é um sequestro e uma instrumentalização de uma característica profundamente feminina. As mulheres têm um traço maior de empatia, sim, que é uma coisa distintiva de grupo, né? As mulheres protegem, acolhem, enquanto os homens, eles expandem, os homens fazem um exercício da violência, né? Os homens são fortes. E a mulher acolhe, então tem uma coisa, né, até meio que dialética entre o elemento feminino e o masculino. E esse elemento feminino, veja, ele protege o grupo, ele protege o bando. Só que esta característica particular e positiva feminina, ela é sequestrada por esses movimentos e eles falam, olha, você, mulher, tem que ser apaixonada pela humanidade. E você protege todos os filhos da humanidade, especialmente os filhos desgarrados, aqueles que estão sofrendo, né? Os trans, o imigrante, o bandido. E aí a mulher pega, como se fosse esse aplicativo interno, esse software, e ela usa, porque dado que foi sequestrado, de maneira suicida. Então ela vota em políticos que defendem isso, ela defende essa agenda, e a mulher acaba não criando lé com cré, elas não juntam os pontos. Pô, você tá sendo prejudicada pela própria ação. Não, elas não percebem. É muito difícil você conversar com uma pessoa, com mulheres que defendem essa agenda, que as respostas que virão sobre isso são absolutamente histéricas. E aí vão falar que eu tô sendo machista, né? Tente conversar com essas ativistas nessa ordem, e você vai ver que todas as respostas sobre esses temas vão vir, assim, numa espécie de escândalo moral. Que absurdo! Que desumanidade, né? Vai ficar puxando uma espécie de escândalo moral com uma histeria intrínseca que você fala, cara, não dá pra botar a bola no chão. Então são pessoas que vão defender o bandido, vão defender, olha, você vai botar vou botar aqui 50 mil sírios, tá? Então um monte de homens da Síria, de uma cultura alienígena à Suécia, e vocês vão se adaptar. Ai, você botar 50 mil homens na sua cidade, quem, em sã consciência, colocaria 50 mil homens solteiros de uma cultura que não é exatamente muito amiga da civilidade no trato, no dia a dia, pra morar com você? Não faz sentido, certo? Mulheres falam, não, vou votar aqui em políticos que defendem isso, sim. E vão justificar, não, é pela humanidade. Então, por quê? Houve um sequestro. Ou, em geral, né, e é muito ruim falar isso, né, em geral, as mulheres voltam ao prumo, isso acontece muito com mulheres jovens, as mulheres retornam ao prumo quando casadas e filhos, porque elas têm um bando, elas têm uma responsabilidade sobre a prole, elas têm um núcleo familiar, aí esses sentimentos passam a ser reorientados pro grupo, né, pro núcleo familiar, e aí, são sentimentos que passam a ser virtuosos, proteção dos filhos, proteção, né, as coisas ficam reorientadas, aí você volta a ter uma espécie de lógica ali. Então, conforme elas envelhecem, conforme elas casam, essa loucura diminui, mas existe uma loucura ali, e essa loucura é instrumental, e ela é metrificada. Como é que pode, né, peguem a votação que teve na Alemanha agora, na eleição parlamentar da Alemanha agora de 2025, das mulheres jovens, botar young women, Germany, blá blá blá, é só ver, elas votaram num partido de extrema esquerda, acho que elas votaram no Die Linke, que é um partido de extrema esquerda. Porra, a mulher jovem, assim, tá querendo dar um tiro na própria testa. E é muito louco que elas foram acompanhadas também de uma votação de esquerda do homem e mulher muito velho, porque esses estão presos na mentalidade já do pós-guerra, eles acham que qualquer coisa que não seja ser um cuck de esquerda virar nazista, né? Eles são, coitados, a geração boomer na Alemanha é completamente bitolada. Ó, como é que o público de 18 a 24 anos votou? É que aí é homem e mulher, né? Então você pode ver que o partido de esquerda deu 25 e o AfD, que é de extrema direita, deu 21. Aí você... mas basicamente se for pegar as clivagens, né, as mulheres votaram no de esquerda e os homens votaram no de direita, né? O que você vai falar, pô, mas que puta de uma traição, né? Porque elas estão votando pra homens de outros países irem morar no país delas. No fim do dia é sobre isso, né? As mulheres estão votando pra que homens de outros países mudem o país delas. Aí os índices de segurança vão pras cucuias, né? Você começa a ter crime e tal. Aí elas, crime, não, vou votar agora em leis que mantém o bandido solto. Né? Se a gente pega os padrões ali, são aterrorizantes esses padrões.
E é tudo verdade, né? Então sim, cara, são as mulheres eleitoras dessa maluquice. Sim, tá? Temos que falar a verdade. Ah, tem aqui, ó, o Risa põe na tela. Isso aí, ó, tá em alemão, mas eu posso explicar. Frauen são as senhoritas, são as mulheres. E Männer são os homens, tá certo? Então a coluna da direita, as barras ali da direita são dos homens e as da esquerda são das mulheres. Linke em alemão quer dizer esquerda. E esse partido chama de Linke, é a esquerda. Então os homens botaram 15% no partido de extrema esquerda, que esse é o de Linke, é o de extrema esquerda, e as mulheres 34%. Na FD, que é o partido de direita, os homens meteram 25% e as mulheres 14%. O Union, que é, vamos dizer, imagino eu, o antigo partido o partido, meu Deus, democrata cristão que tinha ali, foi meio a meio ali, né? O SPD, que é o social-democrata, foi pau a pau. O Verde foi pau a pau. O FDP, que é o partido liberal, deu um pouquinho mais de homem. E o BSW, eu já não sei qual é. Aí é pedir demais que eu decore todos os partidos da Alemanha. Ele ficou com 6%. Então, vocês entenderam? Onde você pega ali, galera, vocês olharem no gráfico, onde tá destoando? Claramente tem uma barra. O único partido que levou no público de 18 a 24 anos mais de 30%, tá? Foi o Die Linke, que é o partido de extrema esquerda, com as mulheres jovens. Vocês entenderam? Na verdade, o segundo partido que teve mais voto foi o AfD, entre homens, com 25%. O Die Linke levou quase 10% a mais de voto do que a AfD no homem. Ou seja, a concentração masculina nem foi tão concentrada. A concentração feminina que concentrada. Então, o que eu vou falar pra mulher alemã jovem? Você é uma retardada. Você é uma débil mental. Você é uma imbecil completa. Né? Vocês são umas cretinas, cara. Não tem o que falar. Vocês estão destruindo o país de vocês. E assim, é um fato. Vocês estão destruindo o país de vocês mesmo. Né? E, cara... né? E sim, cara, assim, decisões suicidas tomadas por mulheres, nesse ponto, não que homens não votem muito mal também, homem vota mal pra caramba, né? Eu tô falando assim, existe um padrão de votar mal, às vezes vota bem e tal. Quando a gente olha esse gráfico, volta pro gráfico, né? A gente pode falar que existe um desvio padrão, não tem? Tem algo que tá assim, né? Cruzou o desvio, ó, isso aí, ó, tá muito, isso tá destoando. O voto da mulher jovem na extrema esquerda destoa, né? Ele não adianta fingir que não destoa, não adianta falar que é uma parada que não é anômala. É anômala, lidemos com essa anomalia. Essa ideologia maluca, né? Vamos falar da questão resolutiva. Por que isso não é resolvido no legislativo? Veja, a bancada conservadora, se a gente contar a bancada bolsonarista e a bancada evangélica, se essa bancada sentar e falar, queremos brecar isso, vai ser muito difícil para um presidente da Câmara brecar, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado. Vocês entenderam isso? Os presidentes da Câmara e do Senado querem passar, veja, essa é uma agenda que eles consideram desnecessária, porque quem preside Câmara e Senado são ladrões, e toda vez que você vai ter um cara que é um ladrão presidindo, ele acha qualquer tema que não envolva orçamento pra ele, ou algum tipo de popularidade pra ele e pros pares dele, isso não serve pra nada. Vocês entenderam? Esse tipo de discussão, eles vão falar com ares de doutor, né, com grande rigor. Não, veja só, nós estamos acima. Foi o discurso do Hugo Mota. O Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, falou, não, eu não estou preso nessas discussões ideológicas. Eu quero saber o que funciona. Toda vez que um político falar isso, bote a mão na carteira. Esse é o discurso de ladrão. Por quê? Porque ele pressupõe que o discurso dele, que a prática dele, a praxis dele está para além das ideias. Existem as ideologias que são como se fossem, vamos dizer, religiões burras que as pessoas seguem. Existe ele, que está acima disso e que ele está ao lado dos resultados, tá? Ele está servindo as... Então ele não está preso nessas picuinhas. Isso é mentira. Isso em si é uma ideologia. E mais, se você pega o padrão de votação desses caras que são o centrão, vocês pegam o padrão de atuação desses caras, você vai chegar, né, vamos dizer, num comportamento muito comum, que é... Em resumo, votar com o governo, ser comprado, tratar dos seus interesses patrimonialistas simples. Então o que eles chamam de pragmatismo e votar com a razão e fazer bons acordos é o tempo todo conciliar o inconciliável e nunca avançar numa determinada direção, porque uma direção pressupõe o quê? Um caminho. E um caminho pressupõe o quê? Uma ideia. Você vou daqui na padaria para comprar um pão. Que ideia tá ali? Primeiro, que existe um lugar que eu vou levar um dinheiro e eu vou trocar esse dinheiro, por exemplo, pressupõe um comércio. Um pão se compra numa padaria. Ah, entendi, então eu vou numa padaria comprar um pão. Eu tenho que me deslocar da minha casa até lá, tá? Esse pão, ele tem algumas qualidades. Então, existe um conjunto de ideias que pressupõem qualquer ação, certo? E você pode até tomar automaticamente essa decisão, eu vou lá. Mas existem pressupostos. Esses caras fingem que, vamos dizer, que as decisões deles estão além, né, de ideologia e que elas não são condicionadas por ideias. É mentira, elas são condicionadas por ideias, sim. E existe uma ideologia que é a ideologia fundamental do Brasil, que é a do patrimonialismo. E por que eu tô falando isso? Porque isso os coloca, vamos dizer, muito receosos de votarem uma agenda, que é uma agenda que breque o avanço dessa loucura. Essa loucura trans, essa loucura woke, essa loucura de guerra racial, essa loucura de guerra sexual, o parlamento tem que falar, vou brecar. Ah, mas o STF...
vou brecar. Reparem, quando o parlamento vai e fala, não, aqui você não passa, o STF para. Vou dar um exemplo, quando o agro brecou o negócio do STF do marco temporal. O parlamento passou, marco temporal, o Lula vetou, eles derrubaram o veto do Lula, aí entraram com uma ação, aí o STF, eu vou brecar. Aí o parlamento não vai brecar. Aí o STF, vamos tirar o pé. Aí tirou o pé. Ou seja, ora, essa bancada de direita sequer se organiza pra passar isso. E por que a bancada de direita sequer se organiza pra passar essas coisas? Porque a bancada de direita não quer passar nada. Porque a bancada evangélica, ela é uma bancada de ladrões. Ora, gente, a bancada evangélica não é muito diferente. Tem parlamentares bons lá? Tem, lógico que tem. Mas no geral, ela não é muito diferente do que o pastor Mirim faz. É uma relação de abuso com boa parte de seus fiéis, e basta ver de onde são, né, oriundos esses deputados. Aí vê a prática dessas igrejas. Quando você começa a ver deputado, é a igreja do cara do chapelão, né? Valdomiro, Rodrigo Manga. Lembra do missionário Rodrigo Manga, que foi pego agora em escândalo de corrupção. Lembre-se, não se esqueçam disso. Então você vai pegando padrões. Tá. Bancada evangélica é um negócio do centrão, é um negócio muito brasileiro. Então você vai juntar eles com esses deputados bolsonaristas que são, né, lutando por... Você não tem nada. Você tem uma espécie de uma ideologia tosca, e na verdade, se a gente olhar com carinho, esses mesmos deputados de direita não gostariam de ter uma resolução pro problema aqui. Para eles ficarem denunciando que a esquerda está fazendo isso, é um fim em si mesmo, é um moto perpétuo. Eles vão ficar, né, atacando a hipocrisia da esquerda e o satanismo da esquerda para sempre se elegendo com esses votos, né? Então, assim, no Brasil não se resolve isso. O Trump tá resolvendo isso por decreto, né? Todo esse negócio de diversidade, equidade e inclusão tá meio que sendo tocado para ser resolvido. Mas a gente não sente isso andar por aqui. E quando isso não anda, o que o judiciário faz? Ele avança. Qual é a natureza do judiciário? O judiciário é progressista. Por que o judiciário é progressista? Porque o judiciário reflete a mentalidade de uma elite universitária brasileira. Qual é a mentalidade da elite da universidade brasileira? Ela é progressista. Ela repete as coisas dos Estados Unidos? Sim, mas repete coisas ainda piores. Ah, entendi. Então essa elite nos administra sem voto? Sim. E quem tem voto faz alguma coisa? Não. Tadã! É isso. Então a gente explica o caso Nicole nesses termos. O Andreas, né, falou: Renan, fale sobre o pastor Mirim, que disse que nenhum estuprador merece ser chamado que estão xingando ele. Saudades das Havaianas de pau. Assim, cara, um estuprador merece coisas muito ruins, né, o pastor Mirim. Dito isso, eu não igualo o que você faz a um estupro, mas o que eu acho é que o que você faz é muito grave, né? Não vamos esquecer, pastor Mirim, assim, os seus vídeos, que são todos previsíveis que você vai fazer um negócio desse. Você já viu o vídeo dele pedindo Pix num story do Instagram? Ele fez uma live no Instagram, e aí ele tá lá, manda R$100 pela obra, não sei o quê. Como é que é? Tipo assim, ele começa a pedir, é pra pedir Pix mesmo, e fica pedindo Pix em vídeo, e a galera mandando Pix. E é tão tosco que eles chamam de Pix. Manda um Pix. É um Pix. Vai mandando Pix, aí a galera manda... esse vídeo. Veja só, o que eu digo de um troço desse? Vamos lá. Você vai fazer agora um propósito de R$100. Você vai fazer, e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. E já comenta aqui, eu vou fazer. Eu tô no propósito. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou a Ana que vou fazer. Eu sei que tem penina na live que tá dizendo assim, misericórdia, eu não vou fazer, eu não creio. Quem grita mais forte, se é penina ou se é Ana? Ana grita dizendo, eu tenho, você não tem. A Bíblia diz que ela canta cânticos de provocação. Eu tenho, você não tem. A Bíblia diz que ela canta cânticos de provocação. Eu tenho, você não tem. Eu posso e você não pode. Só que aí o que a Bíblia diz? Canção. Não é pra quem não crê. É lá que você vai fazer. Você que já fez, comenta aí agora. Missionário, eu já fiz o meu propósito. Você vai mandar no direct. Eu já fiz o meu propósito. Eu estou dentro. Eu sou a Ana que tá gritando pela casa. Eu sou a Ana que tá gritando pela família. Eu sou a Ana que tá gritando pelo esposo. Eu sou a Ana que tá gritando pelo filho. Eu sou a Ana gritando pela porta de emprego. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui que tá no chat pertence a alguma igreja que tem essa prática de você ter que mandar um dinheiro pra fazer no propósito? Eu tô perguntando de maneira muito sincera. Porque se você pertence a uma igreja que faz isso, você tem ideia de que, na verdade, assim, a chance de você só tá sendo trouxa é muito grande. Porque, assim como, a gente depois vai ter que comentar sobre aquela foto, né? Eu não consigo acreditar que a igreja católica fique validando o padre pedófilo, né? E a gente às vezes vê algumas coisas, né? Eu também tenho que comentar, né? Que, assim, os evangélicos precisam falar que
Pô, isso aí é golpe, isso é roubo. Isso é roubo, isso é roubo. Estão te roubando, isso é um truque, é um golpe vagabundo. É lógico que ele só tá falando qualquer coisa pra tomar um dinheiro. Vocês não têm sistemas de defesa, sistemas cognitivos de defesa? Não põe essa na tela ainda, que senão vão correlacionar com a... Vou esperar. Assim, vocês não têm sistemas cognitivos de defesa pra falar, isso aqui me parece golpe. Porque me parece que não. A pessoa que mandou um pixie, ele fala, manda um pixie pra um sujeito desses, que já tá... O cara, o Riso, ele já fez aquele procedimento de mentira. Sim. Uma pessoa com 14 anos já perdeu os dentes originais dele. Ele botou um dente de mentira. Porque ele já tá tão envolto na cultura da picaretagem que o corpo dele... Lembra que eu falei... Aliás, recebi, obrigado pelas mensagens. A evolução convergente, né? O processo de convergência evolutivo. O cara já tá num processo de metamorfose no meio da adolescência pra virar o Pablo Marçal. Então, em vez da adolescência fazer ele deixar de ser uma criança para ser o adulto Miguel, ele sai da criança e ele vira o adulto Pablo Marçal. E ele já meteu o dente de porcelana. Isso é de uma, né? Os pais, assim... Gente, os pais estão usando o filho pra dar golpe. Os pais, pra mim, tem que ser presos. E aí, cara, no Renanistão, assim, a gente tá tentando, em nome da liberdade de expressão, de uma suposta liberdade religiosa. Não, legal, mas vamos combinar aqui. Talvez, e veja só, talvez seja coisa de regular, certo? Isso. Porque quando eu olho que a igreja do pai desse menino, provavelmente, né, ele deve ser o dono da igreja, ela não paga nenhum imposto. Ela é praticamente inteira subsidiada. E aí ela não paga imposto, ela é inteira subsidiada. E aí eles ficam tomando dinheiro das pessoas usando esses gatilhos de atenção. Não pagam imposto pra porra nenhuma. E aí a igreja compra avião. E aí é isso, eles vão comprando coisa. Vamos combinar que isso é um golpe. Esses caras sequer estão pagando imposto nesse golpe. Vamos combinar que isso não é muito diferente do jogo do tigrinho. Eu não tô falando das igrejas sérias. Eu tô falando disso aqui. Isso aqui é um golpe. Isso aqui é um golpe. Não adianta falar pra mim que não é golpe. Isso é um cara botar um estelionato gospel. Isso é um estelionato. Isso é golpe. E lá vai Renan comprando mais uma briga. Mas vamos falar o quê? Que não é golpe? Se chegar um parente meu e falar, Renan, eu tô indo na igreja do cara lá que tá me pedindo, manda o Pix pra fazer a promessa. Você tá sendo roubado. Você tá sendo roubado. Estão te roubando. E tão roubando com uma Bíblia na mão, cara. É assim, a pessoa não tem nenhuma vergonha na cara. A pessoa que rouba com uma Bíblia na mão, esse cara é um canalha. É um canalha, assim, de marca maior. É um canalha, assim. É o cara que rouba com a Bíblia na mão, um tipo de canalha, assim, você não espera nada. Esse cara nem vedião do tempo, né? Esse cara tem que tomar uma cana. Tem que ser preso por muito tempo, porque um cara que pega uma Bíblia, pega a fé do outro e usa isso pra roubar grana, monta o CNPJ de igreja e tal. E aí, esse cara, ele topa qualquer golpe, galera. Esse cara vai ser corrupto na política, esse cara vai ser corrupto com a família dele. Esse cara não vale a água que bebe. Esse cara é um dos piores tipos de ser humano que existe, tá? E precisamos falar isso porque... E eu tô aqui, ó, todo lado sou de direita, todo lado dos cristãos. Dito isso, naturalizar padre pedófilo, que até agora eu não entendo como é que ficam naturalizando ainda, né? E... no universo evangélico, esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Aí vem falar, não, nós cristãos, nós quem, cara pálida? Nós quem, cara pálida? Nós quem? E quem leva os votos aí? São os cristãos sérios? Ou é esse troço aí? Esse troço que pastor Mirim, isso é troço pra mim. Esse troço. A esquerda. E o evangelistão adoraria ser governado num país que professa a fé do pastor Iago Martins. Adoraria. Puta que pariu. Eu viveria no país do pastor Iago Martins, né? Tranquilamente. Se o evangelistão é o do pastor Iago Martins, eu estaria vivendo nesse evangelistão assim, ó, tranquilamente. Tá tranquilaço. A esquerda, o evangelistão estaria lá, tranquila. Agora, do Marçal e do pastor Mirim, você desculpa. É pior do que viver no Brasil do Hugo Mota. É pior do que viver no Brasil do Alcolumbre. É pior do que viver no Brasil do Edinaldo. Ou pior, não é igual, porque é a mesma coisa, né? Eles são apenas expressões muito brasileiras, né? Disso aí. Aí saiu essa notícia hoje, que eu acho que é importante a gente colocar, tá? Conselho Tutelar adverte pais do pastor Miguel Oliveira e proíbe mídia, tá? Pais do pastor Miguel Oliveira poderão ser afastados do filho caso descumpram determinação para preservar o jovem e mantê-lo fora da mídia, né? O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor de 15 anos que virou alvo de ameaça após acusações de explorar a falha alheia. A coluna apurou que representantes do conselho se encontraram com a família do religioso nesta terça-feira e proibiram a divulgação de vídeos da atuação do jovem em cultos evangélicos. Miguel Oliveira, que se diz profeta, que esse é o ponto, ele é um profeta. Eu dou uma cara de pau. Assim, com 15 anos eu era um moleque. Ele é um profeta.
porque, assim, é inegável que é um talento. Eu tenho algumas opiniões sobre os trejeitos do garoto. Tem uns trejeitos que entregam, vamos dizer, que ele deveria ser muito bom no teatro. E eu acho que se ele não estivesse com uma família de pastores, e estivesse com uma família progressista, eu saberia exatamente o que ele seria, como ele estaria vestido, os trejeitos, as mãos, Conheço bem, ele parece muito bem um amigo meu que estudou comigo na faculdade. Sabe quem, ô Riso? Quem? Um que é todo teatral, fala assim. Ah, conheço. Ele era assim, tá? Adorava imitar pastor evangélico. Esse garoto não me engana, tá? E esse garoto, né, tô falando disso, não falei nada demais, tô falando que esse garoto tem uma vocação pro teatro. E aí os pais pegaram essa vocação, é um menino, né, uma inteligência verbal clara, foi treinado desde cedo pra virar isso aí. E aí ele virou, e assim, os pais devem estar ganhando dinheiro ali na igreja como se não houvesse amanhã, né? Tá com mais de 1 milhão de seguidores. E que bom que o Conselho Tutelar afastou. Agora vejam como tudo no Brasil é difícil, como não existe discussão fácil aqui no nosso país, Riso. Olha o que eu vou trazer. Quando a gente fala em Conselho Tutelar, a gente fala o seguinte, um problema, e a gente fala assim, a invasão da esquerda a invasão da esquerda na autoridade familiar, certo? A forma como a esquerda invade a autoridade da família. Vocês não acham que o Estado não deve... Quem aqui acha que o Estado quer invadir a esfera familiar? Todo mundo acha. Todo mundo fala, não, os pais têm que decidir, certo? Agora, nesse caso, tô perguntando, tá errado o Conselho Tutelar? Tá errado? Os pais estão usando o filho pra dar um golpe, pra dar golpe na praça. Um cara falou, eu acho. Entendi. O garoto não vai na escola, o garoto basicamente é uma ferramenta para dar golpe. Vamos ser, é uma ferramenta para dar golpe. Estão dando golpe com uma criança. Estão usando uma criança para dar golpe por aí, tá, né? O grande problema que a gente precisa falar, em todos os temas importantes no Brasil, e temas políticos e tal, é como há uma deturpação das liberdades. Tudo isso a gente fala da instância da família, ou instância individual, que a gente percebe que essas instâncias, esses domínios que em sociedades sérias e maduras, ou virtuosas, elas são importantes para impedir o avanço do Estado. Por exemplo, as discussões que os Estados americanos têm sobre drogas, sobre propriedade privada, sobre liberdade religiosa, e em lugares, em sociedades de baixa confiança, em sociedades ignorantes, e sociedades em que a picaretagem viceja, essas liberdades elas são usadas pra você aprontar, pra você meter aplique. Então é o país do coach, é o país do dador de golpe, é o país do tigrinho, é o país da pirâmide, é o país do pastor mirim. Então as liberdades, né, que quando a gente fala em pressupostos liberais, democráticos, são importantes pra você construir supostamente sociedades virtuosas, elas de nada servem porque elas são prontamente deturpadas, tá, por uma sociedade, por indivíduos que estão só usando a liberdade pra ser filha da puta. Então a liberdade religiosa no Brasil se torna um negócio de golpe. E aí você percebe, pô, isso mexe muito com políticos intervencionistas, isso é muito maluco, porque a gente chega, assim, entendi, não é o sistema de governo que molda as pessoas, são as pessoas que moldam os sistemas de governo. Tá certo assim, você pegar um regime, como por exemplo os regimes comunistas, de fato, né, eles produziram, vamos dizer, sociedades ruins, mesmo lugares que, pô, vamos dar um exemplo, compara a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, né, mesmo povos que constroem sociedades de confiança, comunismo atrapalha, inclusive, né, não teve nada mais sociedade de desconfiança do que a Alemanha Oriental na mão da Stasi, em que vizinho investigava vizinho, pai investigava filho, era uma sociedade de vigilância opressiva, mas, né, as democracias, elas são atrapalhadas por um problema aí de virtude mesmo, né? E aí a gente olha assim, como é que fica essa liberdade religiosa? E eu não acho que tem que cobrar imposto de templo religioso, igrejas não tem que pagar imposto. Eu realmente não acho que a igreja tem que pagar imposto. Dito isso, o que é uma igreja e o que é um golpe? Talvez seja momento de falar, isso aqui não é uma igreja. Por que falar que esse pastor tá numa igreja? E eu já sei, vai chegar talvez algum cara da bancada evangélica e me ligar, Renan, cuidado com esse discurso, porque vão usar o seu discurso pra perseguir os bons religiosos, que eu posso contraditar. Não, vão usar o seu discurso pra permitir que os outros roubem. Então a gente vai ter que chegar no meio termo aí, porque o que é uma igreja séria, o que é uma picaretagem? O que é uma igreja séria, o que é uma picaretagem? O que é golpe, o que não é golpe? O que é uma confusão patrimonial entre os donos da igreja e a igreja? A igreja compra um avião, só o dono da igreja usa o avião. Entendi. Aí, você vai pegar esses aviões, esses helicópteros que são comprados por esses televangelistas, eles pertencem às igrejas, entendeu, Riso? Sim. Mas só o dono ali que usa. Isso aí é muito cômodo, né? É muito cômodo. Partidos políticos fazem isso, tá? Tem partido político, tem jatinho, tem helicóptero. Eu não vou falar, tem partido que aluga mansões pra putaria, pra fazer reuniões de putaria. Não vou falar aqui, não vou citar, mas os caras mantêm, entendeu? Usam um fundo pra, né, estruturar e assim, muitos acordos são feitos na putaria, né? Acordos políticos são feitos na cachaça, com muita prostituta. É esse Brasil aí, né? Muito louco que a gente
Um cara mandou, porra, podia me passar o contato da mansão PL da putaria. Não é. Existe um sítio de um partido em que os novinhos do partido se reúnem para fazer festas. Houve já algumas festas que são famosas no meio político dos novinhos de um sujeito, tá? Isso é conhecido, tá? E é uma coisa assim bem pouco conservadora, cristã, patriótica, né? Talvez patriótica, mas cristã e conservadora não muito. Mas digo isso, assim, essas coisas, galera, acontecem. Então, a gente tem que, né, olhar porque é problemático. Ou a gente pode adotar um discurso assim, cara, a roda da história vai andando e essas coisas ficam pra trás, mas não parece ser o caso. Por que isso não parece ser o caso? Porque quando a gente pode falar, olha, certas picaretagens atávicas, elas ficam. E os Estados Unidos da América tinham disso. Havia, né, eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, é bem interessante. Havia no final do século XIX pro final do começo do século XX, quem conhece de história americana vai me confirmar. Digita, eu já ouvi falar. Os Estados Unidos eram profundamente corruptos. Os Estados Unidos passaram por uma fase em que eles foram uma cleptocracia, final do século XIX, começo do século XX. E foi um misto de cleptocracia com um boom de um crescimento econômico colossal. Então era muito crescimento econômico, muita roubalheira, era uma loucura. E os Estados Unidos deram um freio de amarração nessa primeira metade do século XX. Muita coisa foi criada, muito aparato de investigação foi criado, legislações foram criadas pra arrumar aqui, pra botar ordem. Por quê? Porque os Estados Unidos entraram numa era de profunda corrupção real. E eles foram, né, você teve um freio de arrumação grande para que houvesse um equilíbrio. O Brasil, eu posso falar que o Brasil não é uma sociedade, vamos dizer, de alta confiança como eram os Estados Unidos do século XIX. E mesmo os Estados Unidos, eles se tornaram aquilo. O Brasil é bem pior. Então, o caso brasileiro é muito ruim. E nós temos uma característica no Brasil, que esse acoplamento entre Estado e privado, né, famílias, grupos, núcleos, que eles se acoplam à máquina estatal, né, como se fosse um DNA. Eles botam um DNA ali e o DNA vai junto. E aí, isso prossegue, né? E isso segue o jogo. Então, eu temo, tá, que a situação brasileira seja muito difícil e você vai ter que, o Estado vai ter que ter remédios pra ficar combatendo isso, que é uma infiltração. Então o Estado, ele tem que ter uma força muito grande e uma liderança muito sólida, ao menos num período, pra botar um freio de arrumação nesta gigantesca putaria. Então o Brasil precisa de um freio de arrumação. Opa, pum, pum! E é um freio de arrumação mesmo, você vai ter que dar uma brecada. Ó, gente, destrói o narco-estado todo. Prendeu, matou. Desmonta o narco-estado. Desmontamos o narco-estado? Galera, tá desmontado o narco-estado, tá? Recupera as famílias nas favelas. Agora vamos mexer com a elite do funcionalismo? Vamos. Tá? Vamos mexer com esse judiciário insano? Vamos. Vamos mexer com o centrão e vamos mexer com as cleptocracias e com as elites regionais que administram muito mal as cidades? Vamos. Você vai ter que meio que dar um freio de arrumação pra mexer em tudo. Vamos mexer com o professor universitário de esquerda, sindicalizado, sindicatos dos mais canalhas. Vamos mexer com picaretagem que usa fé. Vai ter que mexer. E meio que vai ter que mexer. Porque essas coisas podem não parecer, mas elas atuam de maneira... não é coordenado porque não é combinado entre elas, mas os efeitos delas são cumulativos porque uma ajuda a outra, no sentido de que um sindicato amarrado no Estado, ele abre ele abre meio que ele dá prerrogativas para que outras instituições se amarrem. Então, uma emenda vai para uma igreja de um pastor picareta, assim como vai para um político do centrão, porque a estrutura emenda parlamentar é uma estrutura que beneficia esse tipo de coisa. Vocês entenderam? O patrimonialismo, ele tá presente em todas as cores ideológicas, em tudo que é feito. Então, meio que toda a picaretagem vai mudando. E o Brasil é um país muito diferente, muito múltiplo, então, né? É complicado, né? Vamos ver. Falando nisso que eu entro em patrimonialismo, o Riso botou aí um negócio. É vídeo? Vamos reagir aí. Descontos do INSS atingem 60% dos aposentados de 19 estados do Nordeste. Maioria prejudicada vive em áreas rurais, segundo o levantamento do CGU. Diz que não veio nem R$1.000. Nem não. Não, tá com 2 vezes que eu só recebo. Como ele recebeu uma vez, ele recebeu 900, outra vez 950 e a outra participou em 905. Assim. E a senhora não sabia nem o que era? Não sei nem o que era. Sei que tinha desconto, tinha vez que eu recebia 500, tinha vez que eu recebia 450. E ia todo descontado lá, ficava tudo lá. E eu pagando sem saber, depois que eu acabava, que eu ia dar fé do prejuízo. Não é que gente besta só. Tanta coisa que eu não sei nem de quê. Aí eu dizia, não, a cesta base é desconto de sindicato, é desconto não sei imposto, não sei o quê. Não sei de que tanto imposto, que eu não sei de quê. Tá. E aí eu ficava no prejuízo, viu? Dinheirinho do aposento, como você sabe, mal vem muito desconto e eu não sei de quê, que eu não recebo meu dinheiro completo, de jeito nenhum. Só aposentado pelo sindicato mesmo. Mas tem aquelas associações que a senhora nem conhece? Tem muitos que eu nem conheço.
faz é descontarem nisso, que a gente tá pagando e eu não sei por quê, porque eu não recebo, nunca recebi nada, o meu dinheirinho é pouco. Aí o pouquinho velho que a gente recebe, aí é para comprar o remédio, comprar a roupinha, comprar o calçado e vamos passando dele isso mesmo. Quem descobriu mais foi minha esposa, né? E até porque ela ficou falando, e esse desconto que tá vindo aqui? Aí eu disse, que desconto? Aí foi quando ela pegou a relação, né, do extratozinho que eu puxei, e aí disse, olha, tem um desconto assim, 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 tal. Eu digo, não, nunca percebi não. E os descontos eram de quanto? Um foi de 30 e poucos reais, e o outro foi de 69 e alguma fração. E eles lá na justiça lá foi que me falaram que essa associação é do sindicato, dos aposentados. Eu digo, como é que o sindicato entra na propriedade dos outros, sem autorização, sem comunicar os aposentados, sem nada? Porque a mim mesmo não me comunicaram nada. E como é que entra no meu benefício sem a minha autorização? Você quer saber como é que ele entra, meu senhor? Porque foi montado um esquema no governo do Lula que levou o voto de todo mundo na região Nordeste. Todo mundo, tá? Teve lugares que teve mais de 80% dos votos no Lula. Aí eles pegaram, tá? E esse INSS pegaram, que é administrado por eles e pela turma do PDT, a turma do PDT e do PT. Tá? Só pra lembrar que às vezes o PDT não somos outra coisa, né? A turma do PDT e do PT se juntou ali no ministério, dos mais vagabundos que tem. Pegaram um monte de sindicatos, todos ligados ao PT, um deles ligados ao irmão do Lula, e aí eles montaram uma fraude, e eles ficaram fazendo descontos automáticos na conta de vocês. E sabe por que eles fizeram isso? Porque eles acham que vocês não vão perceber. Porque eles tratam vocês, aí do Nordeste, como animais. Vocês são animais que 2 em 2 anos tem que aparecer numa urna, apertar um botão, é 13, e confirma, e aí eles vão te dando um resto de valor, enquanto roubam um pedaço pra eles ficarem ricos, vivendo na boa, tá? E vocês se mantendo na eterna pobreza. O jogo é bem simples. A galera, você aí do Nordeste tá vendo, uma parte importante, especialmente os jovens, trabalham aí. Trabalham e ganham pouco. A galera no centro-sul do Brasil trabalha. O trabalho é todo sugado, vira imposto. Esse imposto vai lá pra Brasília. Aí um pedaço desse imposto é roubado pra sustentar a elite de funcionalismo. Outra é roubado como roubo. E o resto, um restolho de dinheiro vai pra vocês ficarem lá, ó. Não, come aí qualquer coisa, ó. Se alimenta aí. Tratando vocês como animais. Você entendeu, meu senhor? Você é tratado como um animal, como uma besta, como um ser desprezível a ser cuspido por esses mesmos caras que vão aparecer de 2 em 2 anos dizendo que cuidam de vocês e que defendem vocês. O correto, meu senhor, eu não sei se o senhor terá tempo ainda de vida pra despertar. O correto era o senhor odiá-los tanto que o senhor teria que pregar a morte desses caras. Porque quem rouba aposentado, o aposentado é igual roubar criança. Você tá roubando alguém que já está num grau da sua vida que você começa a ficar até meio indefeso. Você não trabalha mais, boa parte do seu tônus, da sua energia já foi. Um cara desses é prisão perpétua. Imagina na China, um membro do Partido Comunista começou a roubar a aposentadoria dos caras. O que aconteceria na China? O que aconteceria num país, né, um pouco duro ali? Daria muita merda. Mas aqui, esses caras vão comprar mansão, vão andar com puta, vão comprar avião, vão botar dente, né? Vão tudo aquelas coisas. E vai ficar tudo bem. E se você criticar, é capaz de você ser preso. Você ser preso, tá? Porque eles têm prerrogativas e direitos. Esse é um pacto social. O pacto social no Brasil, ele é tão vagabundo que não é só o trabalhador que tá todo dia ralando que é roubado. Mesmo o aposentado, olha que loucura. Até o aposentado que tá vivendo de um benefício estatal, ele também é roubado. Sobra até pro benefício estatal. Meu senhor, que tá vendo aí, meu senhor, eu vou pedir esse negócio. Corte esse vídeo e mande pra quem tem familiares no Nordeste. Você é nordestino, mande pra sua família. Vocês do Nordeste têm que despertar. Vocês são roubados sempre. Roubados. A sua vida é ser roubado desde que o Brasil é império, desde que o Brasil era colônia. Vocês são permanentemente roubados. A única revolta que vocês tiveram, pra valer, uma revolta existencial, foi Canudos. Revolta de Antônio Conselheiro, que ousou se emancipar e ter dignidade. E veja o que o Estado brasileiro fez com vocês. O Estado brasileiro devastou vocês. Matou todo mundo. O Estado brasileiro quer vocês como animais aí. A gente precisa se libertar juntos, irmanados, cara. Não se esqueçam disso. É guerra, cara. É guerra. Cara, Carlos Lupe, Lula, irmão do Lula, Frei Chico, irmão do Lula. Vocês não são gente. Vocês são os verdadeiros animais nessa história. Vocês são lixo. Vocês são porco que devia estar comendo farelo. Seus... Nossa, cara. Não dá raiva um troço desse, riso. É desesperador. Cara, e é uma fraude, galera. Entenda assim, essa fraude, ela é mais ou menos a velha fraude legalizada do imposto sindical.
que muita gente nem olhava olerite e vinha descontado o imposto sindical. Ah, não, o dinheiro obrigatório tem pro sindicato. Isso tinha sido cortado. Aqui eles fizeram mesmo, porque a pessoa não olha o recebimento, ela não vê os descontos, as pessoas não ligam. Porque assim, são golpes comuns, são golpes em que instituições financeiras, sindicatos e o Estado roubam as pessoas. Chama-se, na meu ver, é um nome que eu dou, roubo na entrelinha. Qual roubo na entrelinha? Você já viu ali, né, se for pegar um extrato bancário, as tarifas que você paga no banco? Boa parte das instituições bancárias no Brasil vão te cobrando mini tarifas, é centavo aqui, centavo ali, você nem percebe. Só que como eles têm milhões de clientes, né, eles vão te roubando ali, a tarifinha. Banco no Brasil não gosta de emprestar dinheiro pra negócio, não gosta de correr risco, mas gosta de tomar o dinheiro na desatenção do outro. Ou seja, o banco é um bandido estacionário. Sindicato e o Estado. Esse lance de pegar o outro na entrelinha, contando que o brasileiro não vai ser capaz de ver, isso é um entendimento de que ele precisa explorar o brasileiro pra ganhar. E aí quando a gente pega a tônica da live inteira, ou quase a live toda, né? Pastor Mirim, etc, e eu chego nisso, veja, qual é a tônica? O brasileiro é burro, portanto vamos roubar o brasileiro. Isso não é libertador. Ninguém tá libertando o brasileiro. Então, a gente vê um cara com discurso cristão, que é o pastor Mirim, com seu discurso cristão, né? Pra fazer sua promessa, roubando as pessoas, de um lado, e o outro, o comunista, o socialista, né? O progressista, o cara que é a favor da emancipação e dos cuidados com o povo, roubando na entrelinha. Todo mundo rouba. Aí, né? Você vê, é o roubo à direita com um crucifixo e é um roubo à esquerda com foice e martelo. Roubo do mesmo jeito. Filha da puta do mesmo jeito. Tinha que estar os dois na cela do mesmo jeito. Todos ladrões da fé alheia, todos ladrões de pobre. É um tipo de gente que gosta de roubar pobre. O tesão dessa gente é roubar pobre em escala. Como tem muito pobre, muita gente ignorante, vamos roubar pobre em escala. Então eu vou roubar pobre em escala. Então eles montam esquemas de roubo em escala. Por isso que esses esquemas quase sempre são piramidais. Sindicatos, né? Igrejas. Você monta esquemas piramidais de roubo em escala de pobre. E é isso, né? Não é meio que a história do Brasil? Ora, classe média é um pouquinho mais difícil de roubar. Rouba também, né? Cobra um bom imposto sobre a classe média. E pobre, rouba em escala. Engana. Veja, num país que é muito desigual, que a desigualdade não é apenas de renda, a desigualdade é sobre o conhecimento. O conhecimento não é repartido de maneira, não digo equânime, nem tem como ser, porque as pessoas são diferentes. As pessoas vão aprender conhecimento de maneira desigual. É natural, os desiguais são desiguais, tá? Mas o Brasil é muito desigual. O Brasil é excessivamente desigual. Então, como ele é muito desigual, você tem hierarquias muito claras de conhecimento. Educação é uma merda, pobreza é uma merda, alimentação é uma merda, não tem saneamento básico, a cultura popular é uma merda, ela é feita pra ser uma merda, a escola pública é uma merda, tudo é uma merda. Então, quem pode ter alguma coisa, se souber, ou seja, se você tiver uma grana e seus pais te botaram numa escola particular e você estudar, você ralar, pra valer, você vai levar muita vantagem sobre o resto da população. Por isso que muita gente fala, olha, o Brasil é ruim, mas é bom. Porque se você se esforça um pouco e aprende um pouquinho, você consegue se diferenciar. Só que o que acontece? Você tem muitos desníveis. Nesses desníveis, pra um picareta, levar vantagem pra quem tá embaixo torna-se muito atrativo. Então tudo é montado pra que quem tá em cima leve vantagem sobre quem tá embaixo. E não é necessariamente assim em outros países, porque já vem um comunista, não, mas isso é a natureza do capitalismo. Não, sociedades de confiança, você pode até ter um pouco, mas você não se constrói baseado nisso. Primeiro porque o conhecimento vai ser distribuído de maneira um pouco mais equânime. Vou dar um exemplo, Suécia, uma sociedade mais, vamos dizer, uniforme em muitos termos. Ela é mais uniforme, a desigualdade é menor, as distribuições, né, elas não são tão amplas, então você consegue ter, né, o conhecimento repartido de uma maneira um pouco mais equânime, você vai começar a ter menos, vamos dizer, quem tá no topo tentando fazer qualquer coisa pra roubar quem tá na base. Então tem um problema aqui, né, esse problema de desigualdade, ele vai se refletindo assim, estímulos muito claros em quem tá acima, levar vantagem sobre quem tá abaixo. E aí você cria sistemas inteiros no Brasil para levar vantagem sobre quem tá abaixo na pirâmide. Essa é a história do Brasil, tá? E vamos ver o que o Lupe, o ministro da Vamos falar esse porco, esse vagabundo que tinha que estar preso, vamos lá. Não, assim, olha lá, tá, cara. Eu jamais seria um lombrosiano, mas eu olho pra ele, eu olho pro Edinaldo, eu olho pro Alcolumbre, eu não sei explicar. Eu olho e me vem um sentimento. Talvez seja um sentimento, é um instinto. E o bom que assim, né, é um instinto de defesa. Vocês entendem o que eu tô falando, ou não? Você bate a cara dele e você fala, eu não, né? Tipo, aquele cara que tá do lado dele, não sei se é acho que é um jornalista, você vê que não é a cara do Lupe. Se eu botar a cara do Edinaldo, eu boto a cara do Lupe, eu boto a cara do Alcolumbre, é na hora, é assim, ó, plau. Não sei explicar. O cara botou uma repulsa instintiva. É meio assim, é meio fácil. Vamos lá. Eu fui surpreendido com o volume disso. Porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube, não fingi que tem um 35 que anunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do meu INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. Ah, que bom, né?
Ufa! Tá, não, né? Veja só, né? O golpe ocorria nas gestões anteriores. A gente precisa lembrar, né? Porque assim, tá, sabe, o Janones gravou um vídeo jogando toda a culpa no Bolsonaro. Janones, vamos lá, cara. Eu sei o que você está tentando. Acontecia. Tem que investigar também, galera, daquela época. Dito isso, a gente não pode se esquecer de um detalhe. Que as organizações que estão cometendo esses golpes são sindicatos, todos muito, muito ligados à esquerda. A gente vai falar que a CONTAG não é ligada à extrema esquerda? A CONTAG a relação dela com o MST é umbilical. Como é que a gente vai falar que não tem relação? Como é que a gente vai, né? Fica difícil, eu não consigo falar. Não dá pra pegar. Pô, pegaram até, ó, né? O sindicato que é do Frei Chico lá, o irmão do Lula. Quando a gente vai pegando um a um, você vai falar, pô, mas todos são ligados. No máximo, assim, que não é ligado ao PT, a extrema esquerda, são ligados ao Solidariedade, a turma do Paulinho da Força. Entende? Vai da centro-esquerda até a extrema esquerda. Aí eu vou pegar, o esquema dependia do INSS e não sabia de nada. Os valores começaram a dar bilhão. Tipo, esse valor era tirado... Ele falou que sabia, Renan. Não, ele falou que ficou sabendo... Não, ele falou que sabia, mas sabia que era pequenininho. Que ele tava investigando. Que ele ia mas ver. O meu ponto é, ele não sabia... Pelo que eu entendi do volume, é lógico que ele sabia do volume. O meu lance é ele ficar falando, não, pô, óbvio, é um volume grande. Gente, mas para os padrões dessa gente, o volume não é o volume do Petrolão, entendeu? A Brasília tá mal acostumada, porque Brasília, Riso, tá lidando com valores de orçamento secreto na casa de 30, 40 bi, 20, 30, 40 bi. O Petrolão foi um escândalo lá de 100 bi, pelo menos. Então, esse aqui já, em alguns anos, acumulou pra 6. Pô, na cabeça desses caras, não é um grande escândalo. Porque o orçamento secreto por ano são dezenas de bi. Esse aqui, em muitos anos, deu 6, então eles devem falar, pô, gente, calma isso aqui é um negócio menor. Esses são os termos que essa turma trabalha, entendeu? Eu gosto assim, ele tá mantendo a tese de que ele tinha algumas informações e ele tava preparando algo, né? Ele tinha um plano. O senhor Carlos Lupe ia salvar a gente dessa. Exatamente, ele tava preparando, cara. Ele tava deixando o inimigo agir. É bizarro, né? Vamos lá, vamos ouvir, eu quero ouvir de novo ele, tá? Vamos lá. Fui surpreendido com o volume disso. Porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube, não fingia que tem um 35 que anunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, com uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. Vocês entendem que assim, eu vou dar um exemplo. Como a gente demonstrou, né, tinha não sei se era uma instrução normativa ou uma portaria, mas bastava eles, por exemplo, terem brecado esses convênios automáticos que estavam sendo permitidos, certo, Riso? Certo. Breca todos os convênios automáticos, estão fazendo esses descontos automáticos, que foram usados com, vamos botar aí, falsificações e tal. Apura, ou seja, para a roubalheira, apura, né, investiga e tal, aí eventualmente volta. É um freio de arrumação. Por que ele não parou? Eu tava vendo, não sabia como... meti uma normativa e brecava isso. Parou, brecou. Ele disse que recebeu denúncias no 135. Vocês entendem aí, galera? Assim, essa conversa mole. Tem uma thread no Twitter que eu não vou conseguir ver agora onde que era, mas o Reclame Aqui das associações é lotado de reclamações. Gente pra cacete fala, não, estou sendo descontado, sei lá o que. É lotado. Ninguém que abriria o Reclame Aqui da associação da CONTAG, sei lá, compraria alguma coisa desses caras. Sim. E é cheio. Sim. Eles se baseiam na ideia de que eles estão pegando velho. O cara não vai ver, vai ter preguiça. É um desconto. A pessoa já tá acostumada nessas relações desproporcionais em que descontou aqui meu dinheiro, fez isso comigo. Entenda uma coisa, a pessoa que ela recebe um benefício, entenda que o benefício, por mais que ela ache que é um direito e tal, no fundo ela acha que algo está sendo dado a ela, entendeu? Boa parte desses aposentados são pessoas que talvez não contribuíram nisso, tiveram uma vida muito informal, então eles estão recebendo aquele valor base ali do INSS. Então as pessoas acham que sim, é um benefício e cavalo dado não se olha os dentes. Você entende essa situação, Riso? Sim. O cara, tipo, mano, isso aqui é um benefício, estão me dando. É isso aí. Então, eu acho que tem alguns elementos que contam aí, né? Então, a exploração com essas pessoas, ela é muito incentivada. Isso é muito canalha. Isso é muito baixo. Olha isso, né? Esse gráfico, acho que ele traz luz. Descontos do INSS para entidades não investigadas na operação sem desconto. Isso aqui são descontos nas não investigadas. Olha o que aconteceu em 24. Veja que o que acontece de 22 para 23 foi bem patente, né? 22 para 23 tem um salto colossal. Dá pra cravar aqui das não investigadas, né? Ali no período do Bolsonaro, sejamos honestos, um período
né? Ele reverte a tendência, o boom que teve em 2018 no governo do Temer, e, né? Tem uma subidinha leve em 22. Agora, o que acontece em 24 não dá pra vir parlamentar lulista vir ficar jogando culpa no Bolsonaro quando que tá acontecendo isso. Aí quando eu vou ver quem são essas entidades, qual é a natureza dessas entidades, né? O Ranon Brito falou um outro ponto, ó, escândalo do INSS, consórcio Nordeste, Banco Master e precatórios. Sim, nitidamente há um padrão de uma série de escândalos, com todas as caras dos bons velhos escândalos petistas, tá? Rolando já nesses anos recentes. Os escândalos precatórios, pra mim, é um dos mais gritantes, porque ele envolve, o problema do escândalo precatório, ele envolve 2 governos. Eu não vou ficar dando os nomes, tá? Esse escândalo foi abafado e todo mundo que tava falando dele começou a ser muito processado por um bancão aí. Mas os escândalos precatórios envolveu a contratação de gente que tinha informação privilegiada no governo Bolsonaro e no governo Lula. Envolveu acordos envolvendo gente que participou dos 2 governos, sim. Vocês sabem, teve cara do governo Bolsonaro famoso, aparecia na Jovem Pan, foi contratado num bancão ali convenientemente. Tudo isso aconteceu. Todas essas coisas aconteceram. A gente até chegou a falar em live, mas assim, ameaças de toda sorte de uma galera, assim, né? Então, Banco Master, dos casos bizarros, e assim, fora a gente do STF toda operando lá, negócio... cara, os bons e velhos tempos da corrupção brasileira voltaram, né? A festa voltou, estamos de volta aí na festa. Renan, eu pensei numa coisa esses dias, eu gostaria de procurar aqui na live, aproveitar que eu estou com esse belíssimo moletom. Daria pra missão defender o fim de qualquer desconto automático na folha de associações, sindicatos, essas coisas? Qualquer desconto automático, não o fim da... De qualquer desconto automático? Eu acho que sim. Eu acho que no mínimo, eu acho que a pessoa tem que optar por qualquer desconto automático. Se ela quiser contribuir depois com a associação, acho justíssimo. Ela tem que fazer um Pix. Não. Com qualquer associação, sim. Aí ela faz a contribuição, ou ela, ó, você quer com isso um contrato, ela assina os termos, ela pode fazer. Porque, vou dar um exemplo, todo mundo tem desconto automático, o banco faz, por exemplo, ó, vai cair todo mês tal conta, programa pra pingar todo mês. A gente mesmo, por exemplo, quando a pessoa assina um sistema de recorrência, o Spotify, ele não cobra no teu cartão todo mês? Você não assina um termo, você não põe seus dados? Ora, por que não é assim com essas associações? Não é? É isso que você tá propondo, né? É fácil, hoje milhões de pessoas usam sistemas de assinatura e recorrência, certo? Mas aqui é entendido que você botar a mão dentro da carteira da pessoa e tirar o teu antes é o game. Basta ver o que a Tabata Amaral tava propondo agora, que a pensão de pais adimplentes, qualquer pensão, já seja retirada ali, eles chamam de pensão Pix. Entrou o dinheiro, sem o pai ter o poder discricionário dele retirar o dinheiro e pagar o seu filho. Ora, veja, eu até saiu um papo alfa, eu tava com o Bruno Gil, adorei conhecer ele, em que a gente ficou discutindo isso. Eu falei, cara, o pai que não paga a pensão do filho é um filho da puta, é um vagabundo. Embucha a mina, bota o filho no mundo, e aí opta por não pagar. O cara que opta por não pagar é um filho da puta, que foge. E isso acontece no Brasil na casa dos milhões, tá? Este cara, eu sou a favor de prisão pra esse cara, inclusive. Eu sou a favor. O cara que opta por não pagar a pensão, que você fica sendo vagabundo, gasta no jogo, na putaria, gasta na irresponsabilidade o dinheiro que ele tem que bancar o filho, tá? Agora a gente pode pensar maneiras coercitivas pra cobrar o cara. O cara que não paga pensão, eu tô botando o caso aqui, e a pensão justa, não tô falando também de pensão, aquelas pensões atribuídas de maneira bizarra, grotesca, tipo, você tem que pagar tanto, não, mas minha renda caiu. Pô, se a renda caiu, não dá pra ele pagar uma pensão alta. Tem esse problema que é um problema muito brasileiro, tá? Agora, o cara que tá adimplente, né, que é o que ela tá propondo, já arranca o dinheiro, isso é uma violência. Isso é tratar o homem como, vamos dizer, presunção de culpa o tempo todo. Existe uma presunção de culpa. O homem vai receber o dinheiro, não, toma o dinheiro dele. Vai tomar no cu. É uma guerra que essa mulher fica fazendo. A Tabata Amaral fica fazendo guerra, né? E é assim, só lembrando, né? Esse já é o segundo projeto bosta da Tabata Amaral, que ela fica rodando com o projeto bosta. E ela tá quebrando, graças a Deus, a fama que tinham de que, não, a Tabata, ela é inteligente. Lembra a ideia? A Tabata com seus projetos inteligentes. Muita gente caiu nesse papinho. Não, a Tabata é boa. Tabata é isso aí, ó. Tabata, na comissão de educação, fica falando, cota para trans nas universidades. Tabata Amaral, cota trans, né? Ó, o Johnny Calmo, e o cara que fica desempregado e fica devendo pensão, deve ser preso? Não, lógico que não. Eu acho que caras que assim, ó, vamos lá. Se o cara tá numa situação, perdeu o emprego, não tem grana, não tá com renda, de alguma maneira ele tem que contribuir com alguma coisa. Agora, né, ninguém que não está de má fé. Agora, tem que ter uma pensão que não tem que ser, eu acho absurdo, tipo assim, proporcional um naco do salário do cara. Não, ele tem que ajudar a criança a ter uma dignidade pra existir e viver. Ponto. Ele tem que ajudar. Agora, se não tiver grana nenhuma, aí, né, é complicado. Não, eu não sou a favor disso. Agora, eu tô falando, o cara que pode e não paga, como muitos que tem por aí, esse cara tem que ser punido. O cara que pode e não paga, eu acho que é uma questão de justiça. Um cara que pode e não paga um valor justo, e a gente sabe que a justiça brasileira atribui muitas vezes
esses valores injustos, mas um cara que pode e não paga um valor justo, um necessário, esse cara tem que ser punido. E eu acho que alguém acha irrazoável isso? Tá. Vamos lá. Eu gostei que a Tabata postou isso e um cara já veio embaixo. Sobre o INSS, nada, o cara de seu partido, nada lá. Isso é falso, ele não é filiado ao PSB. E ela tomou uma nota da comunidade, né? Porque assim, ele era do PSB, Tabata, até entrar lá. Foi um acordo, eles fecharam um acordo e botou ele no PDT ali pra ficar na cota do Carlos Lupe. Mas ele era do PSB até ontem, né?